Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com Sérgio Raj, que ministrou aqui no CRA a palestra Sustentabilidade do Ser Humano. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, como é que vai? É um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, muita satisfação estar aqui com vocês, muita alegria de poder estar interagindo aqui com o CRA. Obrigada, Sérgio. Explica pra gente o que é o projeto Sustentabilidade do Ser Humano. O projeto de sustentabilidade do ser humano veio de uma sensibilidade que nós temos de que nós estamos aproveitando muito pouco as competências e as qualidades humanas, sobretudo nas organizações. Os números que nós buscamos para consolidar essas suspeitas nos indicam que realmente muito mais pode ser feito, do ponto de vista do desempenho pessoal, sobretudo no desempenho organizacional. Você acredita que hoje no Brasil as empresas estão mais focadas na gestão de pessoas ou ainda existe uma miopia nas organizações? Eu posso dizer que a miopia ainda é muito grande. Nós já encontramos um caminho a percorrer, mas esse caminho é longo, esse caminho é um caminho de consciência muito grande, exige uma dedicação real para que a gente possa transformar os nossos métodos de gestão para uma forma mais humanizada, uma forma que valorize realmente aquilo que se constitui no principal valor da organização e da sociedade em geral, que é o ser humano. Então, estamos numa direção adequada, mas a miopia ainda é muito grande. Eu acho que só o tempo e a consistência nos métodos e nos processos que vão sendo implementados nas organizações podem nos levar aos resultados que podemos obter de uma gestão mais focada nas pessoas de fato. Mas você observa esse movimento, essa mudança nas instituições? Existe hoje uma preocupação maior com a gestão de pessoas? Eu diria que você não tem para onde correr, né? Essa preocupação, ela existe porque as pessoas entendem que o resultado, uma vez que não é atingido em função das dificuldades nos relacionamentos, principalmente, nos relacionamentos e no processo de liderança, é visto como aquele indicador mais carente de uma atenção pelos profissionais das organizações. Então, é uma questão que não adianta querer fugir dela. É um momento em que ou a gente assume uma postura verdadeira, real, de valorização das pessoas sob todos os aspectos, numa visão não só técnica, mas, sobretudo, melhorando a convivência, melhorando a questão dos valores humanos, que dizem respeito ao caráter das pessoas, né? Isso tudo são fatores que, se não forem vistos de uma maneira global, holística, nós vamos ficar trabalhando numa superfície e não vamos chegar aos resultados desejados. Conta pra gente, Sérgio, quais técnicas que as empresas podem estar trabalhando para melhorar esse relacionamento entre as pessoas? O projeto que nós propomos, que nós chamamos de projeto de sustentabilidade do ser humano, é uma reunião de técnicas, né, uma metodologia que vai interagindo com pessoas sobre diversos aspectos. Então, tem a questão de trabalhar o nível da percepção das pessoas, a sensibilidade humana diante do mundo que aí está, diante do mercado, diante da autopercepção, o autodesenvolvimento. Então, é o desenvolvimento do ser, né, como aquela unidade gestora de todo o processo. Então, nós precisamos abordar método que comece a trabalhar um pouco mais a questão do autodesenvolvimento, das qualidades humanas, da essência humana. A partir daí você consegue evoluir para um processo que vai trabalhando as questões da persona, que é o indivíduo, que é vamos dizer assim, a roupagem que cada um de nós assume, né? A identidade que cada um de nós assume na vida e na organização para levar a cabo as funções e os resultados desejados. Então, é o lado mais da competência profissional, trabalhando a questão da habilidade, do conhecimento, mas isso também não é suficiente. A gente tem que trabalhar muito a questão da saúde das pessoas, da disponibilidade, de vitalidade para que os processos na organização aconteçam. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter uma sensibilidade adequada se você não tiver
energia, saúde, vitalidade, competência energética para fazer com que as coisas aconteçam. E aí, então, a gente tem que trabalhar os ângulos mais focados para a qualidade de vida das pessoas na organização. Posto isso, a gente pode pensar em usar as nossas qualidades mais focadas na questão estratégica de como abordar os programas dentro da organização. A partir de uma boa estratégia organizacional integrada, onde não só as questões técnicas, mas as questões humanas sejam também privilegiadas, a gente então pode pensar num estágio de melhoria contínua desse processo, unindo a parte humana à parte tecnológica. A melhoria contínua, ela nos impõe uma condição que é a avaliação de resultados por meio de indicadores, para saber se estamos indo ou não na direção adequada. Então, se você implementa qualquer tipo de ação estratégica, qualquer tipo de planejamento ou de meta, mas não seleciona indicadores adequados para conferir se nós estamos indo na direção desejada, se a metodologia de gestão está adequada para aquele momento circunstancial da organização, do mercado, da sociedade, você perde o foco do resultado que você precisa ter. Então, a partir do momento que você implementa esses indicadores, você pode criar um sistema de aprendizagem continuada, de melhoria contínua e, por consequência, a qualidade se implanta dentro de uma cadeia de valor com plenitude absoluta, que não para só na empresa, na sua intimidade da organização, mas ela transcende, vai para os fornecedores, vai para os seus clientes externos, vai servir como modelo para outras organizações. Então, aí você tem toda uma globalização de uma cultura renovadora e permanentemente inovadora no mercado. Sérgio, você falou sobre as doenças. Você acredita que o estresse é o mal do século ou não? O estresse, eu diria que não é o mal do século, porque o estresse, por sua natureza, ele é um bem que existe em prol do ser humano. Eu diria que o excessivo estresse é que está se constituindo no mal do século. E estresse, se existe uma palavra que a gente pode, vamos dizer assim, fazer uma correlação com estresse, eu diria que estresse é igual a despreparo. As pessoas que lidam com uma determinada circunstância, mas estão preparadas para ela, por mais adversa que ela seja, não vão gerar níveis excessivos de estresse no organismo que as leve a uma perda de energia, uma perda de competência para lidar com as situações. Então é preciso lidar com o estresse do mundo moderno com a mesma dinâmica dos acontecimentos que estão sendo postos diante de nós no dia a dia e que nós não estamos tendo as ferramentas adequadas, sobretudo as ferramentas humanas. A gente tem muito bem desenvolvido as questões tecnológicas, mas as questões humanas para lidar com a depressão, para lidar com a ansiedade, para lidar com a impulsividade, para lidar com as perdas, para lidar com a adversidade, para lidar com os novos desafios que se fazem a cada dia no mundo em dinâmica absolutamente incomparável, isso daí é uma questão que faz com que as pessoas estejam, por uma questão de despreparo da sua psique, psicológico, né, de lidar com as novas situações. Então é um trabalho global, com uma visão holística, uma visão orgânica, para que a gente possa, de fato, aproveitar a competência técnica de maneira adequada e não entrar em níveis de excessivo estresse diante dos desafios da vida moderna. Sérgio, teria algum outro distúrbio que cause perda de competitividade, perda de produção, digamos assim? Hoje, os indicadores mostram que nós temos 380 milhões de pessoas depressivas no mundo. Então, esse é um fator bastante significativo. E hoje a depressão ela tem uma outra denominação, que é a síndrome de burnout, que é, vamos dizer assim, uma exaustão psicológica extrema, incapacitante. No Brasil, nós temos 30% dos profissionais brasileiros acometidos da síndrome de burnout. Isso significa dizer o seguinte: as pessoas estão indo trabalhar numa condição psicológica muito, muito difícil, e desses 30%, as pesquisas indicam que 98% ou melhor, 89% dessas pessoas
praticam o presenteísmo. O que é isso? Presenteísmo é você estar presente no seu ambiente de trabalho, mas absolutamente incapacitado para exercer as suas funções de maneira minimamente adequadas. Então, isso gera, vamos dizer assim, uma degeneração, um déficit no nosso PIB, Produto Interno Bruto, Brasil, de 4,5%, né, de redução por conta da síndrome de burnout, que tem a sua origem nos processos depressivos, que normalmente não são diagnosticados. 80 a 90% de pessoas, por exemplo, elas sofrem de uma depressão que seria possivelmente tratada e resolvida com um aumento significativo da competência e desempenho profissional, mas essas pessoas não são diagnosticadas e acabam passando por um processo de imensas dificuldades, porque a depressão, se ela não é cuidada, ela acaba gerando determinados sintomas que são confundidos com doenças, então você entra num verdadeiro rosário de especialistas, vai para o gastro, sai do gastro, vai para um outro tipo, vai para um cardiologista. Só muda a especialidade. E na realidade você estava sofrendo um processo depressivo e não foi diagnosticado e por conta disso você não teve o tratamento adequado e fica num ciclo vicioso de visitas médicas, encarecendo o nosso sistema de saúde e levando a uma condição que a gente vê hoje na sociedade quase que incapacitante de um uso adequado da nossa possibilidade de uso dos mecanismos de atendimento a doenças nos hospitais. Então isso já é, por si só, um problema grave que precisa ser tratado de alguma forma. Os líderes, eles são capazes de identificar essas peculiaridades de cada colaborador ou não? Na realidade, os líderes com muito pouca, vamos dizer, na sua minoria, eles têm, na verdade, um treinamento para poder perceber a questão daquela que eu falei da sensibilidade, da percepção. Não estão treinados para lidar com esses desafios humanos. E por conta disso, eles nem se percebem e nem acabam percebendo as dificuldades da sua equipe. Isso gera os transtornos na convivência. E os transtornos de convivência hoje, no relacionamento entre líderes e liderados, também os indicadores nos mostram que variam de 20% a 50% do resultado bruto das empresas de perda nesses resultados por conta dos problemas de relacionamento nas lideranças e na gestão de pessoas. E como mudar esse cenário? O que seria possível que fosse feito pelas organizações? Como melhorar esse relacionamento? A nossa proposta é exatamente implementar dentro das organizações esse tipo de projeto de sustentabilidade do ser humano que privilegia várias novas disciplinas, várias novas competências, né? Então nós trabalhamos a questão da saúde, interligada com a questão de competências estratégicas, interligada com competências do ser, do autoconhecimento, do aumento da autoestima, da redução dos acometimentos depressivos, interligado às questões do trabalho com inovação, laboratórios de inovação, que é uma ânsia do ser humano, ser, de certa forma, competentemente preparado para usar de maneira adequada a sua criatividade no sentido de inovar, mas direcionado para um resultado da instituição. Então, a gente tem modelos, por exemplo, de criar laboratórios de inovação, usando o método do Design Thinking, que é uma forma hoje aplicada para gerar inovações em negócios. Nós trabalhamos dentro do PSH, que é o Projeto de Sustentabilidade do Ser Humano, com essas novas oficinas de competências para qualificar de maneira mais global, mais holística, todo o corpo institucional. Essa é a nossa proposta. Você falou sobre inovação, que a inovação trabalhada de uma forma correta, ela poderia agregar valor tanto à instituição quanto ao colaborador. Sim. Só que a inovação, se ela for buscada em excesso, ela poderia ser prejudicial? Eu vejo a inovação sempre como algo, quando bem conduzida, né? Existe a inovação bem praticada, bem conduzida, e existe a inovação que é um delírio, que é simplesmente você lidar com uma criatividade dispersa, sem uma função objetiva, sem uma técnica adequada, porque o Design Thinking propõe uma série de ferramentas que são técnicas, né, e uma metodologia de trabalho para ajudar a pessoa, primeiro que tudo, sair do modelo mental em que ela se encontra. Você não trabalhar em cima do problema,
mas você sair de uma visão de problema para entrar num outro ambiente de criatividade orientada para soluções que engrandeçam o processo, usando de alguns tipos de exercícios que se faz, a meditação é uma delas, alguns tipos de relaxamento, de visualização, redução dos níveis de estresse e de pressão fisiológica. Se você não trabalhar a fisiologia, reduzindo os níveis de tensão, e isso é um grande equívoco, de você pensar que vai trabalhar inovação ou vai trabalhar a criatividade das pessoas sem antes criar um processo que tire ela de um ambiente de pressão. Estou falando de pressão física mesmo, pressão psicológica e pressão corporal. Se você não faz isso antes, você não vai elevar a pessoa a níveis de funcionamento cerebral que facilitem o processo criativo e muito menos uma inovação orientada para resultados bem estabelecidos. Então, tudo isso é preciso fazer, mas de uma maneira muito técnica, muito consciente, para que não vire uma grande dispersão e uma grande alienação dentro da organização. É preciso fazer de maneira bem profissional. Então é preciso criar equipes multidisciplinares em que estejam fora de um ambiente corporativo, que de alguma maneira impõe determinados processos e regras, para que ele saia desse ambiente, possa ser favorecido com exercícios para levá-lo a um nível mental criativo e aí sim direcionado para soluções que interessam à organização e ao negócio como uma inovação produtiva. Você falou sobre competências estratégicas. Que competências seriam essas? Visão estratégica e planejamento. Aí já não estou falando de inovação, eu estou falando na capacitação humana global de uma organização, né? Visão estratégica, orientação para resultados e clientes, né? Trabalho em equipe e liderança, técnicas de comunicação e argumentação, né? A capacidade de você conduzir boas reuniões, reuniões produtivas, onde você substitua as discussões e os debates por um diálogo proveitoso, com alinhamento de objetivos, mesmo que hajam visões divergentes, você trabalhar numa visão com alinhamento produtivo, com alinhamento em cima de um objetivo comum. Então, algumas ferramentas que a gente usa para poder favorecer a competência global das ações, interagindo com inovação, com competências estratégicas, com a qualidade para você liderar em mundo em permanente mudança, que é diferente. Uma coisa é você liderar numa condição estável, outra coisa é você liderar com um cenário em mutação permanente. Então, essa dinâmica é levada para dentro da organização como um grande laboratório de transformação, de uma proposição de transformação cultural, através dessa assimilação de novidades na maneira de lidar com as questões humanas e com as questões do negócio da organização. Os jovens eles devem ficar atentos a essas características que o senhor falou. Mas será que eles podem desenvolver, antes de entrar no mercado de trabalho, essas características ou não? Eles não só podem, como eles deveriam estar desenvolvendo isso desde da escola primária, principalmente no nível do ensino médio, né? As organizações educacionais precisam se adequar a essa nova dinâmica de mundo e de sociedade. Vai ficar muito mais fácil o dia que nós encontrarmos, já lá no ambiente empresarial, jovens e crianças que foram desenvolvidas com metodologias educacionais mais avançadas, mais livres de determinados modelos que estão absolutamente em contramão da história do mundo que eles vão viver lá na frente. Então, o futuro é um futuro de extremo dinamismo, né, que exige uma capacidade de aprender a aprender continuamente, né? As competências não são estáticas hoje. É preciso haver o desenvolvimento da capacidade do aprendizado, inclusive com os próprios erros, que devem ser vistos muito mais como um resultado diferente daquele que você projetou, do que propriamente dito como um erro que deve ser buscado, vamos dizer assim, o responsável por alguma coisa que é quase um pecado dentro da organização. A história mostra que grandes equívocos, vistos como equívocos por grandes organizações, se transformaram em grandes sucessos, se vistos com um aproveitamento de outra maneira, aproveitando aquele conhecimento que houve durante o processo, mesmo que tenha dado um resultado diferente daquele esperado, mas que pode ser aplicado de uma outra maneira.
Então, essa leitura de busca de culpados é uma leitura absolutamente ultrapassada e incorreta nas organizações. E o jovem precisa aprender também a lidar com um mundo que vai exigir um aperfeiçoamento e um aprendizado contínuo. Essa loucura de se preparar exclusivamente para um vestibular, por exemplo, fazer um pré-vestibular focado numa exigência extraordinária, numa condição quase que obsessiva e exclusiva, não dá ao jovem a capacitação que ele precisa para lidar com o mundo. Ele vai para um nível de exaustão, muitas vezes, e no que entra na faculdade, ele tem uma queda de produção, muitas vezes, porque ele extrapolou os seus níveis de preparação para chegar até ali. Chega na faculdade e não tem, acaba acontecendo, porque o que é dito é que o mercado exige um nível de competitividade que acaba sendo absolutamente desumano e contrário aos valores mais adequados a uma sociedade madura e uma sociedade positiva. Então é preciso haver uma revisão global no nosso sistema educacional, sobretudo havendo uma compatibilidade com as empresas, com a sociedade e com o mundo que nos aguarda. É uma revisão global do processo. E é fundamental. Fundamental. Sérgio, o comprometimento é muito buscado dentro das organizações. Como que elas podem gerar esse sentimento nos colaboradores? Eu só vejo uma maneira de você criar comprometimento, que é você, de uma forma consistente, né, permanente, se preocupar em que a organização seja uma instituição que está sempre promovendo significado para a vida das pessoas. Ninguém se compromete com aquilo que não consegue encontrar um significado que seja realmente positivo para a sua vida. Aliás, tem aquela fábulazinha que eu tenho uma verdadeira aversão a ela, que é aquela história que muitos colegas, em alguma oportunidade, até contou, eu peço até perdão, mas é a minha percepção, que é a história do ovos com bacon, né? A diferença entre a pessoa estar comprometida com aquela que está envolvida. Então, diz que no ovos com bacon, a galinha está envolvida e o porco está comprometido porque deu a sua própria pele. E as pessoas falam isso como vangloriando-se de dizer que devemos buscar ser como o porco, estar comprometido. Quem é que está disposto a dar a sua pele por alguma coisa? É absolutamente equivocado. É muito mais inteligente a galinha. E aí, na questão de estar envolvido, é uma questão seguinte: se o porco para dar a sua pele, ele tem que morrer. A galinha não. Esse é um equívoco das organizações. Você não tem que matar o seu funcionário, exaurir as suas forças, a sua competência, até que ele não preste para mais nada, seja desligado por incompatibilidade de resultado e desempenho, porque foi levado à exaustão. Você tem que criar, já que você tem uma galinha dos ovos de ouro, cuida com carinho, cuida com muita qualidade, com muita atenção, né? Para que esse profissional ele esteja cada vez mais rendendo mais e cada vez mais sinta prazer de estar ali, sinta significado em estar fazendo o que ele faz. Esse é o único caminho que eu vejo de comprometimento. O resto é balela, é confusão, né, das pessoas. É um grande equívoco achar que alguém se compromete por aquilo que não está ligado a um grande significado, que seja realmente motivador. Sérgio, tem algum caso que você gostaria de destacar sobre qualidade de vida dentro das instituições? Existem inúmeros casos, né? Assim, de benefícios que a gente pode identificar sob o ponto de vista da qualidade de vida das pessoas nas organizações. Mas eu vou tocar num ponto que eu acho que diz respeito a qualquer um de nós. Numa grande organização, eu prestava consultoria e havia um jovem com um potencial muito grande para ser promovido a uma posição de gestão, um gerente, mas ele estava numa condição bastante difícil em relação ao seu excesso de peso, com risco cardiovascular bastante alto. Era um profissional que tinha altas competências, provavelmente investiram nele durante um bom tempo a capacitação desse profissional, e ele estava meio que na corda bamba, a ponto de não poder ser indicado à função de gerente, porque o nível de energia dele, de saúde que ele tinha, né, que era percebido nele, era algo
que causava uma interrogação na alta direção da empresa, do tipo, não adianta colocar esse cara como gerente, porque com o nível de problemas físicos, orgânicos que ele vem apresentando, e a tendência é que isso se torne cada vez mais grave, nós vamos estar promovendo alguém que amanhã vai ter um problema, ou vai infartar, ou vai ficar mais suscetível a adoecer, vai ter afastamentos, e é uma função que exige um alto grau de competência na sua qualidade de vida. Era uma grande preocupação para a Era empresa. uma grande preocupação e, ao mesmo tempo, eles tinham dúvida porque era o cara mais competente, tecnicamente falando, mais preparado, tecnicamente também falando, para ocupar a função. Esse profissional, então, nos pediu ajuda. Na época, nós estávamos dando uma consultoria para essa empresa e nós fizemos, então, um programa quase personalizado para ele, para o desenvolvimento de uma qualidade de vida melhor. Redução de peso com orientação nutricional, um trabalho mais aeróbico para redução na atividade física, para aumentar o seu nível de competência orgânica e ajudar na redução de peso. Enfim, fizemos um pacote completo de fatores que são sempre multifatoriais, esses processos. Você nunca pode trabalhar um lado só. Uma área só. Né? E o jovem, em 6 meses, ele conseguiu reduzir o seu peso em 15 quilos. O nível de risco cardiovascular já chegou a padrões bastante aceitáveis. O seu nível de atividade física levou ele a um estado de autoestima muito mais elevado, porque a atividade física tecnicamente feita dentro de um padrão de exercício aeróbico, ele aumenta muito os níveis de serotonina no organismo, e isso aumenta o seu nível de satisfação com a vida. Dificilmente ele vai conseguir ficar num estado depressivo se ele entrar realmente num processo regular de atividade física. O estresse reduziu significativamente, ele passou a ter um nível de alimentação muito mais saudável. Esses indicadores todos foram levados para a alta gestão e ele conseguiu realmente ser promovido ao cargo. Então, isso é um exemplo simples, né? Simples e que está aí a qualquer hora para acontecer, né? Quanto custaria, por exemplo, você investir numa pessoa, colocar ela lá, um executivo, por exemplo, e ele infartar, ter morte súbita ou ficar com AVC em condições de não poder mais atender o desempenho de uma função? É isso que as empresas têm que observar. Além de que, eu costumo dizer o seguinte, a gente bate metas sempre, a gente está sempre buscando novos desafios. E eu digo para as empresas o seguinte, nós só conseguimos saber aquilo que nós fazemos, as metas que nós batemos, da maneira como nós fazemos. Mas nós não temos a ideia do que poderíamos fazer mais ainda se tivéssemos outros procedimentos, outros hábitos e outras atitudes, se usássemos de maneira diferente outras competências naquilo que fazemos. Os resultados mostram que nós temos um potencial intangível que nós só vamos começar a acionar a partir do momento que passemos a utilizar outras competências na formação e na capacitação das pessoas na empresa. Você acredita que hoje, no mercado globalizado que a gente apresenta, as instituições, elas cobram demais do colaborador? Por isso que o colaborador ele pode apresentar tantas doenças? Eu acho que as instituições cobram o que o mercado exige, cobram o que o nível de competitividade exige no mercado hoje. O que é preciso, por outro lado, elas cobram demais em relação àquilo para o que aquelas pessoas estão competentemente preparadas. É o que eu falo. Tecnicamente podem estar preparadas, humanamente não. Organicamente não. Então não adianta você querer tirar leite de pedra. Né? Então é preciso que você dê competência, dê qualificação humana na questão da saúde, na questão de novos hábitos, na energia das pessoas, para que ela tenha a capacidade de usar o que sabe em prol dos resultados que são exigidos pelo mercado. Então, não é cobrar menos, é qualificar mais. Com novas competências. É como um atleta de alta performance. Está sempre sendo cobrado, os recordes estão sempre sendo batidos. Você não vai dizer assim, não, diminui esses recordes porque os nossos atletas não vão conseguir. Não, prepara o atleta para ele bater aqueles novos recordes. Dá competência a ele para que ele possa atingir com novas técnicas, né? Com novos métodos cada vez mais evoluídos, com um equilíbrio cada vez maior, né? E dentro desse equilíbrio está a quantidade e a qualidade do repouso que as pessoas se permitem.
Muitas vezes você precisa permitir, até no ambiente de trabalho, que as pessoas tirem uma meia hora para fazer uma meditação, um relaxamento corporal, para aumentar o nível de competência energética, para que ela possa ir para uma reunião de alta, onde vai haver uma alta competitividade para tomar uma determinada decisão. Então é preciso que você qualifique melhor, com novas competências, e não diminuir o grau de cobrança, porque o mercado exige, porque a vida propõe isso. E esse é o caminho da evolução, porque nós só vamos aprender aquilo que precisamos para melhorar os nossos desempenhos se as exigências, e elas vão cada vez aumentar mais, continuarem aí, senão você entra na zona de conforto, né? E no esporte, a única coisa que você não quer no seu atleta é que ele entre na zona de conforto. Por isso é tão comum um time ganhar um campeonato e depois entra numa descendente, entra na zona de conforto. Então é preciso trabalhar muito a questão. Então existe também um conceito do esporte que é o overtraining, que é o atleta que extrapola o nível de treinamento e na hora da ação ele tem um desempenho menor, mais baixo. Em alguns casos, outro dia eu estava vendo até o Cigano dar um depoimento, né, esse Cigano, lutador do MMA, ele estava comentando que a última luta que ele perdeu, onde ele perdeu o cinturão, foi identificado um overtraining nele. Ou seja, ele se excedeu no processo, não teve o relaxamento e o repouso necessário para que ele pudesse capitalizar todo o treinamento. Então, uma das coisas fundamentais, você só capitaliza o esforço do treinamento no atleta se houver repouso compatível com a necessidade para o organismo se reestruturar energeticamente. É a mesma coisa dentro da organização. Então não adianta aquela cobrança, né, obsessiva, insistente. Para cada profissional você tem um nível certo de cobrança, um nível certo de treinamento, e o líder tem que estar capacitado a identificar. Esse eu posso cobrar um pouco mais, esse não, para ele chega, deixa ele repousar para ele poder render mais na hora que ele tiver que render. E os líderes não estão capacitados para isso. Como capacitar esses líderes? Treinando nas empresas com esse tipo de programa. Nesse programa do PSH, por exemplo, a gente tem uma das oficinas é capacitação de liderança para o mundo atual, onde a gente vai trabalhar primeiro, despertar neles essa sensibilidade de que não é só buscar a competência técnica, você tem que saber identificar quais são os vetores que levam ao alto desempenho, vetores humanos, psicológicos, fisiológicos, competências corporativas. Então você tem que fazer um verdadeiro cartel, um leque de opções com que o líder tem que passar a trabalhar para poder, nesse tabuleiro de xadrez, fazer as melhores jogadas para a organização, respeitando os limites e a capacitação de cada profissional. Sérgio, com a implantação do Programa de Sustentabilidade do Ser Humano, quais os resultados que a organização pode apresentar? Bom, desempenho profissional extremamente mais elevado. Isso é absolutamente mensurável, porque nós trabalhamos com indicadores, né? Redução no absenteísmo, as pessoas faltam mais por problemas de saúde, né? Um melhor aproveitamento do plano, né, de atendimento à saúde dos profissionais. Você consegue até renegociações de valores em função de que você mostre que a utilização está sendo menor do sistema. Então você está reduzindo o custo médico e está jogando isso do outro lado, talvez jogando mais na questão do prazer das pessoas de estar na empresa, criando programas voltados para o desenvolvimento da qualidade de vida, trazendo outras ações que você usa, reduz o que você usa naquela energia improdutiva e joga para o lado produtivo. Melhoria significativa no ambiente do relacionamento profissional, redução extrema nos níveis de risco cardiovascular, evitando uma despesa médica e até a perda de talentos fantásticos da sua empresa por morte súbita, infartos, AVCs, né? Uma capacitação muito melhor na maneira de você inovar os processos da empresa, porque você dá uma competência maior na capacidade de pensar das pessoas, você aumenta o nível de energia criativa,
e a energia mental para usar nas atividades do dia a dia. Enfim, são inúmeros. Redução significativa nos programas de alimentação da empresa, com uma gestão melhor no processo. Você alimenta de maneira mais saudável e reduz os riscos de degeneração da saúde através de um processo de alimentação melhor. Então, uma série, uma capacidade de inovação melhor, porque você leva os caras para um laboratório onde eles vão ser exercitados na sua capacidade inovadora. Então, são incontáveis os benefícios. E a gente mede isso, e a gente compara isso antes e depois. Tudo isso é feito através de indicadores de resultados. Nós vamos estabelecer a cada programa, a cada empresa. Isso é negociado com cada empresa. O programa é absolutamente customizado. Tem algum ponto que você gostaria de destacar, Sérgio? Sobre o programa, sobre alguma característica que passou despercebida, alguma coisa? O programa ele tem um alinhamento que ele começa com um diagnóstico, né? Como é que ele se desenvolve na empresa, né? Em primeira mão, a gente vai conhecer a cultura organizacional vigente. A gente vai buscar conhecer os indicadores de resultado daquilo que existe e daquilo que não existe, mas deveria existir. A gente vai fazer um diagnóstico de toda aquela célula corporativa, de todo o organismo corporativo, para identificar quais são os pontos que precisam ser trabalhados. A gente vai identificar o estágio em que a empresa está. É uma empresa com níveis insuficientes de desempenho em relação às suas expectativas, em relação às exigências do mercado. É uma empresa que está num nível de normalidade, quer dizer, está parecida com a grande maioria das empresas que atuam no seu segmento de mercado. Essa empresa ela já está extrapolando, ela está num nível de qualidade que está superior ao padrão normal, ou ela já está num nível de excelência na qualidade. Qual é o nível que essa empresa está? A partir desse grande diagnóstico, a gente então faz uma proposição, aí é o projeto. Então o processo nos remete a um projeto que é proposto à organização. É criado então as células da organização onde vão ser desenvolvidas todas as ações para a melhoria do desempenho em todos os segmentos da organização. Isso integrado a uma estratégia institucional, associada, ligada ao resultado, às metas que a empresa precisa bater. Então a gente faz todo um processo de diagnóstico, desenvolvimento de capacitação, da capacitação vai para o desenvolvimento das células que vão criar as ações organizacionais, implantação dessas ações, monitoramento, aprendizado e reformulação do processo para cada vez você aumentar mais os níveis de desempenho. É assim que funciona a estrada do processo. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer recebê-lo. Satisfação estar com vocês. Foi ótima a nossa conversa. Que bom. Ficamos por aqui. Não deixe de assistir a palestra completa do Sérgio Raj no site da Web TV. Até mais!